Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui à plataforma de webinars do Embarcados. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se conseguem me ouvir bem, para a gente começar aqui a apresentação do Gustavo. Vamos lá. E aí pessoal, a voz está ok? Posso dar prosseguimento? Vocês estão me ouvindo? Tá em alto e bom som. Tá joia. Vamos lá, então. Vamos começar sem perda de tempo. Então, hoje a gente vai ter aqui um webinar sobre o processo atual e mudanças na homologação Anatel para equipamentos eletrônicos sem fio. Esse é um webinar do Embarcados, com apoio da Mouse Electronics, e a gente está recebendo aqui o Gustavo Iervolino. Iervolino, isso mesmo, não vou errar seu nome, Gustavo. É engenheiro de desenvolvimento sênior no Instituto de Pesquisas Eldorado. Então, hoje à noite ele vai falar sobre homologação, né? Vou falar aqui o resumo do webinar para vocês. Para que os equipamentos eletrônicos sem fio sejam vendidos legalmente no Brasil, eles precisam estar homologados na Anatel. Por isso é importante que os requerentes da homologação tenham conhecimento do processo como um todo, desde a escolha de um OCD, que é o organismo de certificação designado, a definição dos ensaios a serem realizados. Hoje o Gustavo vai ilustrar para a gente o processo atual de avaliação da conformidade e da homologação de produtos de telecomunicações conforme as resoluções da Anatel, bem como destacar as mudanças previstas para 2022 no setor. Ele também vai exemplificar os principais requisitos de ensaios aplicados para os equipamentos eletrônicos sem fio. Então, a gente vai agora convidar aqui o Gustavo, né, o Gustavo Iervolino, que é engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações e mestre em engenharia elétrica pela PUC Campinas. Ele é responsável pelo suporte técnico do Laboratório de Ensaios e Testes do Instituto de Pesquisas Eldorado, onde atua na implementação de novos escopos para acreditação CG-CRE em metro. Além disso, ele é secretário de Comissão de Estudos de Compatibilidade Eletromagnética da ABNT. Ele é membro da Subcomissão Técnica de EMC do Inmetro e também membro da IEC, onde representa o Brasil nos comitês técnicos de EMC. Inclusive, ele tem umas histórias aí, ele vai contar para a gente sobre essas reuniões que ele participou esse ano. Então é isso, pessoal. Eu já dei uma olhada aqui na apresentação. A apresentação é bem legal e bem completa. Eu pedi para o Gustavo fazer toda a apresentação de forma clara para que vocês tirem as dúvidas de vocês também. Eu vou pedir para que vocês enviem questões, tá? E nós vamos rodar as questões e perguntas no final da apresentação, tá bom? Eu vou convidar agora para entrar na sala o Gustavo Iervolino. Vamos lá, Gustavo. Bom, boa noite, pessoal. Eu agradeço também a Embarcados pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. É um tema muito importante e relevante para toda a sociedade. Vou começar a fazer, então, a apresentação para vocês. Agenda, né? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o processo atual de homologação da Anatel, né? Ou seja, quais são os requisitos aplicáveis a todos os produtos, quais ensaios são aplicáveis e como o fabricante faz e deve prosseguir para conseguir obter a homologação Anatel e vender o seu produto legalmente no mercado nacional. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o novo processo de homologação Anatel, que o Brasil está passando por um novo marco regulatório, um novo modelo regulatório em todas as suas agências, inclusive o próprio Inmetro está mudando o seu processo regulatório para que, com a ideia de desburocratizar todo o sistema e ser mais eficiente na entrega de novas tecnologias e que a gente consiga sempre estar atento nas tecnologias emergentes. E depois fazer umas considerações finais de todo esse processo e algumas observações do que pode ocorrer nos próximos anos. Bom, então começando a falar do processo atual de homologação, o processo atual de homologação ele começou
em 1997 com a Lei 9.472, a Lei Geral de Telecomunicações, na qual compete à agência expedir e reconhecer a certificação de produtos observados os padrões e normas estabelecidos por ela, né? E com isso foi criada a Resolução 242, em 5 de dezembro de 2001, que descreve todo o modelo de certificação Anatel, né? Então, descreve todos os mecanismos de avaliação da conformidade para a certificação e homologação de produtos de telecomunicações. Então, nela vai estar descrito quais dispositivos regulamentares aplicáveis aos organismos de certificações, as responsabilidades do organismo de certificação designado, as responsabilidades e as regras para a seleção de laboratórios de ensaio, bem como as regras para os requerentes da homologação, como eles devem seguir, quais são os regulamentos, os requisitos necessários para que ele possa entrar com um pedido de certificação e homologação dos seus produtos, bem como alguns adendos para alguns tipos específicos de produtos, e também, caso o fabricante queira cancelar a sua homologação do seu produto perante a Anatel. Então, nesse regulamento, ele descreve todos esses aspectos. Para poder falar um pouco desse processo, eu mostro um fluxo geral de como funciona esse processo atual de homologação. Então, basicamente, você tem um cliente, ele tem uma necessidade de homologar o seu produto, um produto de telecomunicações. O que ele faz? Ele vai entrar em contato com o organismo de certificação, né? E o organismo de certificação, com base nos requisitos estabelecidos para a Anatel, para o tipo específico de produto dele, vai avaliar quais ensaios são aplicáveis, né? E aí ele vai ou recomendar laboratórios de ensaios de terceira parte, que são laboratórios de ensaios de terceira parte, são laboratórios de ensaios independentes, não é um laboratório do cliente que pode realizar esses ensaios. E esse laboratório ele também tem que ser um laboratório que é acreditado pela CGE Crimetro, ou seja, ele passou por todo um processo de avaliação, de auditoria, para demonstrar sua capacidade em realizar os ensaios específicos em determinados tipos de produto. Então, o laboratório ele não é acreditado para atender todos os requisitos de produtos da Anatel, todos os ensaios da Anatel. Ele é acreditado por tipo de produto e por tipo de ensaio, e por norma e resolução aplicável. Então, o fabricante ele vai entrar em contato com esse laboratório acreditado e vai fechar o acordo com o laboratório acreditado. Feito isso, feito todos os ensaios, qual que é o produto do laboratório? O produto do laboratório não é o ensaio, o produto final do laboratório é o relatório de ensaio. Então, ele vai emitir esse relatório de ensaio para o organismo de certificação. O organismo de certificação ele vai avaliar esse relatório de ensaio, lógico, com outras informações também fornecidas pelo fabricante, pelo cliente, pelo requerente da homologação. Feito isso, estando tudo ok, dependendo também do tipo e categoria de produto, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ele tem que fazer auditoria no sistema de gestão de qualidade. Então, o organismo de certificação, para cada tipo de produto, tem esses detalhes, mas passado por todo esse processo, ele vai emitir um certificado de conformidade. Ele emitindo um certificado de conformidade para a Anatel vai avaliar e vai emitir um certificado de homologação. E a partir daí, ele vai receber o selo de homologação da Anatel e ele pode vender o seu produto legalmente, sem infringir nenhuma regra no mercado nacional. Bom, ainda coloquei um slide que detalha esse passo a passo que eu descrevi nesse fluxograma do processo de solicitação de certificação e homologação de produtos de telecomunicações. Até deixei o link no slide para poder facilitar esse entendimento. Então, esse diagrama ele está no site da Anatel e todos podem olhar. Mas, basicamente, nesse diagrama, ele dão 6 passos que descreve o processo de certificação. É importante entender essa diferença entre certificação e homologação, né? Então, a certificação ela está relacionada a um conjunto de procedimentos e regulamentos padronizados que resultam no certificado de declaração de conformidade para aqueles requisitos específicos de produto. Já a homologação ela é um ato privativo da Anatel que reconhece o certificado de conformidade, então ele é um processo após a certificação, ele aceita essas declarações de conformidade e emite o certificado de homologação, ou seja, o produto é homologado, né? Então, tem esses 6 passos que definem, com base no que eu já falei, como funciona
e como o fabricante faz para poder obter a homologação do seu produto. Dentro desse processo, dentro dessa resolução 242, eu gostaria de frisar alguns pontos importantes para determinados tipos de produtos e algumas definições. Dentre essas definições, dentro da resolução 242, é a definição de comprovação de conformidade, ou seja, quando é aplicado determinado mecanismo de avaliação da conformidade para homologação, certificação e homologação de produto. Então, dentro dos documentos, temos um documento a ser enviado que é um processo, um mecanismo, de declaração de conformidade, que ele é aplicável no caso de produtos com fabricação artesanal para uso próprio, não gerando direito de autorização para comercialização no país. Então, o fabricante que tem um produto de fabricação artesanal, ele não vai precisar passar por todo um processo que foi definido anteriormente, de realização de ensaios, entrar em contato com o organismo de certificação. Ele simplesmente vai declarar que o produto dele está conforme determinado requisito pré-estabelecido. Ele não precisa passar por todo o processo de certificação. Um outro processo é o processo de declaração da conformidade com relatório de ensaio. Nesse caso, o que o regulamento descreve quando é aplicável? Ele é aplicável na hipótese em que os organismos de certificação designados fixarem prazos superiores a 3 meses para iniciar e concluir o processo de expedição do certificado de conformidade, ou quando não houver organismo de certificação designado habilitado para atender determinado tipo de ensaio e determinado produto. Aí, nesses casos, a Anatel ela determina que o fabricante ele não precisa entrar em contato com o organismo de certificação e também fazer todo o processo. Porém, ele tem que realizar os ensaios conforme definido por regulamento específico do produto, em laboratório também acreditado de terceira parte, ou até mesmo em outro laboratório, nesse caso não é especificamente terceira parte, mas um laboratório que é acreditado para poder realizar esses ensaios, ele vai realizar os ensaios, vai pegar esse relatório de ensaio emitido pelo laboratório e vai declarar que o produto dele atende determinado requisito, não precisando passar por todo o processo de certificação e homologação. O terceiro ponto de aplicabilidade é o certificado de conformidade, que daí entra em contato com o organismo de certificação, baseado em ensaios de tipo. Quando que é aplicável? É aplicável para produtos de telecomunicações categoria 3. Mais para frente a gente vai ver o que é essa categoria 3, que também está descrito no próprio Resolução 242, que a gente está passando por esses itens. O outro tópico de aplicabilidade é o certificado de conformidade baseado em ensaio de tipo e em avaliações periódicas de produto, que é aplicável à categoria 2. E o último tópico é o certificado de conformidade com avaliação do sistema de qualidade, aplicável a equipamentos de telecomunicações categoria 1. Então, grande parte dos equipamentos que iremos trabalhar, que equipamentos eletrônicos sem fio, ele vai estar dentro dos requisitos de categoria 2 e, em alguns casos, categoria 1. Então, quando vai ser essa aplicabilidade? Quando vai ser por certificado de conformidade, então vai ter que entrar em contato com o organismo de certificação de produto para levantamento de requisito, entrar em contato e contratar um laboratório de terceira parte para a realização desses ensaios, emissão do relatório, aí depois o organismo vai avaliar esse relatório, depois vai emitir o certificado de conformidade e depois a Anatel vai avaliar e emitir o certificado de homologação. Então, nesse caso, é um ensaio de tipo. O que seria um ensaio de tipo? É um produto apenas, o ensaio é realizado apenas em produto, não é realizado em um lote de produtos. E depois disso é feita avaliações periódicas para garantir que o produto que é comercializado ainda mantém os aspectos regulatórios determinados pela agência. E o categoria 1 é o certificado de conformidade com avaliação do sistema da qualidade. Então, é feita uma avaliação pelo organismo de certificação do sistema de qualidade do fabricante, para garantir que o produto comercializado, o produto que realizou os ensaios, é o produto comercializado. Bom, o próximo item declarado também é da seleção de laboratórios. Então, como foi dito, como foi falado, é importante que o fabricante utilize laboratório de terceira parte, ou seja, um laboratório que não é ligado ao fabricante. Mas a Anatel também, dentro dessa resolução 242, ela justifica a escolha de um laboratório de ordem inferior a um laboratório
de terceira parte. Quando que você pode utilizar um laboratório que não é de terceira parte? Quando formalmente é consultado o laboratório, ele apresentar uma resposta a um pedido de orçamento dentro de um prazo de 7 dias para os ensaios de SAR, esse prazo reduz a 5 dias. Não apresentar uma resposta a esse pedido de orçamento. Ou quando os laboratórios fixarem um prazo superior a 7 dias para início de ensaios, após o aceite da proposta comercial. O tempo estimado também pelos laboratórios para início e conclusão dos ensaios não estejam compatíveis com o oferecido pelos laboratórios de terceira parte situados no exterior. E o quarto ponto é os laboratórios contemplados com a preferência regulamentar cujo escopo não contenham na íntegra os ensaios funcionais de um produto em questão. Ou seja, o laboratório não é acreditado para poder realizar e não tem capacidade de realizar todos os ensaios. E os custos também de ensaios e logística sejam proibitivos quando comparados aos valores praticados por laboratórios nacionais e estrangeiros. Então, dentro dessa ordem e dessa definição de prioridade inferior ao laboratório de terceira parte, ele destaca bastante a questão de prazo, né? Os laboratórios não conseguirem atender aos prazos estabelecidos para não impactar o fabricante na comercialização, na homologação e na posterior comercialização do seu produto. E também a questão de custo, né? Se foram muito custoso para poder fazer todo esse processo, ele também deixa a opção para o fabricante de escolher um laboratório de ordem inferior de prioridade. Porém, tem que ser justificado e alinhado isso perante a Anatel. Um outro ponto, né, como eu falei lá atrás, era a definição de produtos por categoria. Como foi falado, para que o organismo de certificação avalie quais ensaios são aplicáveis a determinado tipo de produto, a Anatel ela dividiu 3 categorias de produto. E nessas 3 categorias de produto, ela define quais ensaios são aplicáveis a cada uma delas. E daí também ela define aquele processo de certificação, o mecanismo de avaliação de conformidade que vai ser utilizado para cada uma dessas categorias. E o que ela define em cada uma dessa categoria? A primeira, a categoria 1. O que é a categoria 1? São equipamentos terminais destinados ao uso público em geral para acesso a serviços de telecomunicações de interesse coletivo. O categoria 2 são todos os equipamentos que não incluem no categoria 1, mas que fazem uso do espectro radioelétrico para transmissão de sinais. E o categoria 2 é quaisquer produto que não é quadrado nem no 1 nem no 2, mas que tem a garantia de interoperabilidade, confiabilidade e a garantia de compatibilidade eletromagnética e da segurança elétrica dos produtos e do sistema e das redes como um todo. Então, são essas as definições. E como foi falado, grande parte dos equipamentos que estamos tratando aqui, eles vão estar enquadrados dentro da categoria 1 e categoria 2. Mais para frente eu vou falar que isso é uma das coisas que vai mudar no novo modelo regulatório, porque existe uma confusão ainda nas definições dessas categorias. Conforme for aumentando, essa é uma resolução de 2000, conforme for aumentando a quantidade de produtos, alguns não foram enquadrados corretamente nas definições e alguns pontos ficam em aberto, né? E um dos aspectos que vai mudar na nova regulamentação é essas definições de categoria. Não vai se tratar mais de categoria, mas um pouco mais para frente a gente vai falar um pouco disso. Então, definido essa categoria, aqui eu mostro uns exemplos de categoria. Então, categoria 1 tem telefone IP, telefone móvel celular, alarmes, bateria de lítio utilizada em telefone celular, todos esses produtos se enquadram como categoria 1, estação de terminal de acesso, estações que utilizam tecnologia móvel, 2G, 3G, isso a gente chama de estação de terminal de acesso. Categoria 2 já são que não são enquadrados em categoria 1, mas que fazem uso do espectro radioelétrico, como foi falado. Então, aí os principais, tem um amplificador, antena ponto a ponto, equipamento de radiação restrita, que é o que a gente vai falar dos ensaios aplicáveis a esse tipo de produto, e os transceptor com espalhamento espectral, né, que inclusive agora a Anatel está mudando e determinou como transceptor de radiação restrita, transceptores móveis por satélite, transceptor PLC, e o categoria 3 é cabo O, cabo coaxial, cabos de fibra ótica, unidade retificadora. Então aqui é uma tabela só para exemplificar os produtos para cada uma dessas categorias que foram faladas anteriormente. Bom, definido, né, essas categorias, a Anatel ela tem uma lista de requisitos técnicos para os produtos de telecomunicações. Então, em cada uma, nessa lista, você vai encontrar quais são as normas aplicáveis a esse tipo de produto, né? Então,
eu deixei o link também aqui na apresentação, é só clicar nesse link e ter acesso a cada uma dessas categorias, verificar qual produto que deseja se realizar a homologação, em qual categoria ele se enquadra, e aí você já consegue avaliar quais ensaios e quais resoluções são aplicáveis. Então, como eu falei, como o objetivo aqui hoje é falando de equipamentos eletrônicos sem fio, o foco basicamente está em equipamento de radiação restrita, e aqui é o que está descrito dentro da lista de requisitos mínimos, né, de categoria. Então, lá no requisito mínimo de categoria 2, tem essas definições. Então, equipamento de radiação restrita, quais ensaios devem ser realizados, qual documentos normativos são utilizados. Então, tem a resolução 680, o ato 14.448 e o ato número 6506. E aí ele determina quais requisitos aplicáveis dentro do ato, quais ensaios são aplicáveis. Então, o ato 14.448, ele vai definir para cada tipo de produto, ou caso não tenha um tipo de produto específico definido no ato, ele vai se enquadrar nas condições gerais. Então, você tem equipamento de telemedição biomédica, sensor de variação de campo eletromagnético, sistema de acesso sem fio em banda larga. Então, tem diversos tipos de todos os produtos, né, de telecomunicações, de equipamento de radiação restrita, por faixa de frequência, por faixa de operação, tem alguns requisitos específicos. Todos esses requisitos desse ato, eles foram baseados nos requisitos da FCC parte 15, para equipamentos não intencionais, de rádio amador. Bom, o outro também é transceptor de radiação restrita, só para poder exemplificar. Transceptor, nesse caso aqui, entra Wi-Fi, Bluetooth. Então, nesses casos também são aplicáveis a resolução 680, o ato 14.448, o ato 6506. E aqui são os requisitos aplicáveis para esse tipo de produto, né? Então, tem o item 10, que basicamente esse tipo de produto utiliza tecnologia de espalhamento espectral e outras modulações digitais. Então, lá dentro do ato também vai estar os requisitos aplicáveis para esse tipo de produto. Então, com isso, o que é importante? Você consegue ir no link e avaliar quais ensaios que é necessário fazer. E essas normas, elas são normas públicas, então todo mundo tem acesso. Basta entrar no site da Anatel, que é possível visualizar e avaliar os ensaios aplicáveis. Então, a ideia é falar um pouco sobre equipamento de radiação restrita. E o que vem a ser esse tipo de equipamento de radiação restrita? Então, ele é um equipamento que utiliza radiofrequência para aplicações diversas, porém, os limites de emissão de campo eletromagnético tem que estar com intensidade dentro dos limites estabelecidos pela resolução 680. Tá? Então, esse é um tipo de produto que se enquadra em equipamento de radiação restrita. Os limites gerais de emissão, ele é dado em intensidade de campo, em campo elétrico, e são nessa faixa de... Então, você tem uma tabela dentro dos limites gerais, dado na resolução 680, a faixa de frequência, o limite e a distância de medição aplicável, ou seja, todos os produtos que se enquadram dentro desses limites, eles são enquadrados como equipamento de radiação restrita. Entrando agora um pouco, saindo um pouco agora desse processo de certificação e homologação de produtos, né, onde a gente passou um pouco de como funciona todo esse processo, e também como encontrar e definir quais ensaios são aplicáveis, depois da definição desses ensaios, a realização de ensaios com laboratório de terceira parte, e depois a emissão do relatório, e depois a emissão do certificado de homologação. Agora eu vou falar então um pouco sobre quais ensaios são aplicáveis a equipamentos eletrônicos sem fio. Então eu separei, com base no que foi dado na lista de requisitos mínimos, os 4 grupos de ensaios que são aplicáveis a esses tipos de produtos. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses ensaios, de uma maneira geral. Não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas de uma maneira geral, vou falar um pouco sobre os ensaios. Então, dentro de um grupo 1, foi definido os ensaios de RF. Esses ensaios de RF de radiofrequência são ensaios radiados e conduzidos. Eles são feitos com base na resolução 680, no ato 14.448 e na resolução 6506.
O grupo 2 são os ensaios de compatibilidade eletromagnética, que é baseado no ato 1120 de 2018. O grupo 3, os ensaios de segurança, baseado no ato 950 de 2018. E o grupo 4, os ensaios de SAR, baseado no ato 955 de 2018. Lembrando, a Anatel, para todos esses requisitos normativos, ela referencia normas internacionais. Tá? Então, não se cria método para a realização desses ensaios, apenas tem alguns requisitos específicos, porém as referências de como realizar os ensaios sempre são normas internacionais. Então, falando um pouco do primeiro grupo, a gente tem um ensaio radiado, que é um ensaio de intensidade de campo. Como é um ensaio radiado, e você vai fazer a medida de campo elétrico para verificar se está dentro dos limites de emissões estabelecidos pela norma, e aí a norma 14448 e a 680, ela tem a definições dos limites a serem utilizados para cada tecnologia. Você precisa fazer um ensaio utilizando uma câmera semianecoica, pois é um ensaio radiado. O que é uma câmera semianecoica? Câmera semianecoica é um ambiente, funciona como um ambiente aberto, ou seja, toda a onda que está sendo radiada dentro dela está sendo absorvida por esses absorbers que está nessa figura, né? E também ela blinda as interferências externas, pois a gente quer medir somente o que o produto está emitindo, né? E como eu quero avaliar a intensidade de campo, eu quero medir qual é o campo elétrico na ponta da antena. Então é necessário que eu calcule a atenuação do site, né? E aí você também tem uma distância de medição. Essa distância de medição ela também é estabelecida pela norma. Lógico que grande parte dos laboratórios, a distância máxima de medição na CSA, que é a câmara semianecoica, ela é de 10 metros a distância máxima. Então, feito isso, faz-se com uma antena de medição, você faz a medida nas frequências desejadas e utiliza um EMI Test Receiver para poder fazer a medida de campo elétrico e você verifica se atende aos limites normativos. Esse é o primeiro ensaio. O segundo ensaio de RF, basicamente é um ensaio conduzido. Ele é feito basicamente com um analisador de espectro, né, feita a medida de potência de pico máxima do produto, né, também tem os limites específicos para cada tecnologia e verificar se ele não vai ultrapassar o limite normativo. Também é feita a medida de valor de potência RP para poder fazer a avaliação de potência RP dos ensaios conduzidos. É necessário que o fabricante envie o ganho da antena. Tem uns ensaios também de densidade de potência, tempo de ocupação, determinada faixa, largura de faixa e emissão de espuros. Basicamente, nesses ensaios, a gente está verificando se o produto está operando na potência correta e também não está transmitindo fora da faixa, de tal modo que possa afetar o funcionamento de outras tecnologias que operam em determinadas frequências específicas. Então, o objetivo desses dois ensaios é avaliar este ponto. Indo para o grupo 2, já vamos para os ensaios de compatibilidade eletromagnética. Então, dentro dos ensaios de compatibilidade eletromagnética, temos 3 grupos de ensaio que a Anatel define. Basicamente, se a gente trata de compatibilidade eletromagnética, seria apenas a avaliação de emissão e de imunidade, ou seja, o quanto o produto em emissão ele está emitindo para o ambiente, né, de tal modo que ele não afete o funcionamento de outros serviços de telecomunicações, e o de imunidade, o quanto de perturbações eletromagnéticas ele está recebendo desse ambiente, ele não está alterando seu funcionamento devido a ele receber essas perturbações. Mas a Anatel também seria os requisitos de resistibilidade, né? Que é o avaliar se uma perturbação eletromagnética vai afetar o produto após a aplicação da perturbação eletromagnética, o produto vai continuar operando normalmente. Então, para poder entender dentro desses ensaios, basicamente o equipamento ele não pode emitir uma perturbação acima do limite, ele tem que ser suscetível a essa perturbação. E a gente diz que ele está na margem de compatibilidade quando ele atinge esses 2 níveis. Primeiro, falando um pouco de emissão, existe uma definição de equipamentos classe A e equipamento classe B. Por quê? Porque esse ensaio é um ensaio quantitativo, então a gente vai medir o nível de campo elétrico gerado pelo produto e verificar se ele não vai ultrapassar o limite normativo. É feita uma varredura, no caso dos ensaios conduzidos de 150K a 30 MB e dos radiados de 30 MB a 1 GB. E para verificar
se ele vai ultrapassar o limite normativo, existe o limite tanto para o equipamento classe A quanto equipamento classe B. Basicamente, o equipamento classe B são equipamentos utilizados em ambiente doméstico ou residencial e o equipamento classe A que não são utilizados em ambiente doméstico e residencial. Ou seja, o limite de classe A ele é superior ao limite de classe B. Então, o equipamento classe B, que ele atinge o limite de classe B, automaticamente ele também atinge o limite de classe A. Então, é importante entender essa classificação para os ensaios de emissão para verificar qual a classe do seu produto, para verificar se ele vai passar nos testes ou não. Bom, para poder fazer esse ensaio, temos o setup de emissão radiada, ele também é feito em uma câmera semianecoica. Basicamente, o produto ele é colocado em operação e verificado com uma antena, e também temos uma turntable para poder verificar o maior nível de emissão em todas as posições. A antena também ela tem uma variação de 1 a 4 metros na polarização vertical e horizontal. E com isso a gente faz a varredura de 30 MB a 1 GB e verifica se ele não vai ultrapassar os limites normativos. Tá? Então essas medidas é uma medida de nível de campo elétrico. E tem os limites, e aí para cada tipo de classificação você vai ter um limite específico. O próximo ensaio, também dentro dos ensaios de emissão, basicamente são esses dois, emissão radiada e emissão conduzida. A emissão radiada, a gente está verificando o quanto de radiação de campo elétrico o produto está emitindo para o meio, e a conduzida é o quanto de perturbação eletromagnética o equipamento está emitindo na rede de energia elétrica. Então, para poder fazer essa medida, é necessário também eu alimentar o produto na rede de energia elétrica, mas eu não posso fazer uma alimentação direta, porque eu também preciso fazer uma medida na faixa de 150K, 30 MB. Então, eu preciso desacoplar a rede de energia elétrica e medir somente o que o produto está emitindo. Então, eu tenho um dispositivo que a gente chama de listening, que faz esse acoplamento e desacoplamento do produto, e um medidor, que é um MI Test Receiver, que faz a varredura de 150K, 30 MB e verifica também se ele está dentro dos limites normativos. Então, esse ensaio específico ele é aplicado para produtos que são conectados à rede de energia elétrica. Então, cabe também ao organismo de certificação avaliar a aplicabilidade de determinados ensaios. Se o seu produto ele não é conectado à rede de energia elétrica, você não precisaria fazer um ensaio de emissão conduzida. O próximo grupo de ensaios, dentro ainda de compatibilidade, é um ensaio de imunidade. Então, o ensaio de imunidade, basicamente, eu vou aplicar diversos fenômenos eletromagnéticos no equipamento sob teste e avaliar com o produto em funcionamento como ele se comporta durante essas perturbações. E aí, é importante estabelecer critérios para determinar se o produto está conforme ou não durante a aplicação das perturbações. Para isso, assim como é feito lá na emissão, que tem a classe A e classe B para verificar se não ultrapassa o limite normativo, e quando a gente fala de regulamentação, a gente precisa ter um limite estabelecido, tem-se a definição de critério. Então, basicamente, o ATO 1120 também é uma referência internacional com base numa norma CISPER 24, é determinado três critérios. O primeiro critério é o critério A, que o equipamento durante o ensaio ele deve funcionar normalmente, sem alterações de desempenho durante a aplicação da perturbação. A imunidade, a gente está aplicando a perturbação com o equipamento em funcionamento. O critério B, ele pode ter a normalidade no desempenho, porém, não poderá ocorrer, no entanto, perda de ligação, alarmes e cessada a aplicação da perturbação, o equipamento ele deve voltar às suas condições originais de operação de acordo com as especificações técnicas. Já o critério C, ele admite-se o funcionamento anormal do equipamento com perda de funcionalidades. Entretanto, cessados os ensaios, o equipamento deverá apresentar as condições originais de operação, automaticamente ou por intervenção externa. Tá? Então, existem essas definições de critério e para cada um dos ensaios, que a gente vai ver mais à frente, é estabelecido um critério. Então, vamos lá. Para o ensaio de imunidade a sequência de transitórios elétricos rápidos, que é o que a gente chama de ensaio de burst. Existe também uma norma de referência, que é a E61044. Basicamente, esse ensaio é um fenômeno que é muito comum acontecer quando se liga motor e faz comutação de chave, ou um liga e um desliga de um interruptor, ele gera esse fenômeno de transitórios elétricos rápidos para a rede de energia elétrica. Então, esse ensaio é aplicável a produto conectado à rede de energia elétrica,
E o produto, quando ele é submetido a esses transitórios elétricos rápidos, ele tem que atender ao critério B. Né? Então, basicamente, o que a gente tem nesse setup? A gente tem um gerador de transitórios elétricos rápidos, então ele gera um pulso de transientes, e aí você tem os níveis de aplicação para cada uma dessas perturbações que a gente vai avaliar, e aí verifica se com o equipamento em operação, se durante a perturbação ele atende ao critério B. O próximo ensaio é o ensaio de imunidade a perturbações de radiofrequência conduzida, ou seja, é gerado um nível de tensão RMS na faixa de 150 kHz a 80 MHz e é avaliado se o produto, tanto no caso das interfaces de telecomunicações ou as interfaces à porta de energia elétrica, aplica-se essa perturbação, que também é oriunda de fenômenos de radiofrequência, e após a aplicação dessa perturbação, durante a aplicação dessa perturbação, o dispositivo tem que atender, o equipamento sob ensaio tem que atender o critério A, ou seja, não pode ocorrer o equipamento tem que continuar operando normalmente durante a aplicação da perturbação. Ixi, travou aqui. Foi. Bom, o próximo ensaio é um ensaio de imunidade a perturbações radiadas. Então, nesse ensaio também ele é feito numa câmara semianecoica, só que aqui a gente vai gerar um campo elétrico no produto e avaliar se o produto opera normalmente durante a aplicação desse campo elétrico de 80 MB a 2 GB. Nesse caso, aplica-se um nível de 3 volts, modulado em 80% AM, verifica se o produto ele opera, ele não pode atender, tem que atender, na verdade, o critério A, então ele não pode ter nenhuma perda de funcionalidade durante a aplicação da perturbação. Então, para isso também o ensaio é feito na câmara semianecoica, com uma antena gerando esse campo elétrico. Próximo ensaio é um ensaio de imunidade à descarga eletrostática, também é um fenômeno muito comum quando seu corpo está carregado de elétrons e você encosta numa superfície metálica, tem uma descarga eletrostática. Então, todos esses ensaios são avaliados fenômenos que ocorrem no dia a dia. Nesse caso, é um usuário ou uma pessoa tendo em contato com o equipamento de telecomunicações e durante essa descarga da pessoa eletrostática no equipamento de telecomunicações, o equipamento também tem que atender ao critério B. Então, para isso, a gente utiliza esse gerador, que é um gerador de descargas eletrostáticas, que é baseado na descarga eletrostática humana. A gente faz a aplicação da descarga eletrostática no equipamento de telecomunicações e funcionamento ele deve atender ao critério B. O grupo 2, ainda no grupo 2, nos ensaios de imunidade a surto, esse ensaio, conforme também uma norma internacional, todos os ensaios têm a norma IEC equivalente, ele é um ensaio que simula uma descarga atmosférica, uma queda de um raio caindo nas portas de energia elétrica. Então, basicamente, utiliza um gerador de surto para fazer a aplicação na porta de energia elétrica, coloca o produto em funcionamento, sempre em todos os ensaios você coloca o produto em funcionamento e faz a avaliação da perturbação e o produto deve atender ao critério B. E o último ensaio de compatibilidade para a parte de imunidade é o ensaio de imunidade à redução e interrupção da rede de energia elétrica. Então, isso aqui simula quedas da rede de energia elétrica, ou seja, queda de tensão, você tira os ciclos da onda. Então, basicamente, é avaliado essas interrupções da rede de energia elétrica com o produto em funcionamento e ele também deve atender o critério B para o nível 1 de interrupção e redução é o critério C para o nível 2 e 3. Então, esses níveis eles são estabelecidos na norma. A ideia aqui é basicamente explicar para vocês os fenômenos aplicados aos equipamentos eletrônicos sem fio, os ensaios aplicáveis e quais são esses fenômenos para que possa ter uma ideia do que avaliar e durante o desenvolvimento do projeto, os cuidados que devem ser tomados. E ainda dentro da norma do ATO 1120,
Tem-se um ensaio de resistibilidade, que também se aplica a fenômenos eletromagnéticos, uma perturbação eletromagnética, e o requisito normativo para isso é que o equipamento a ser certificado, ele deve suportar a aplicação das perturbações, e após a conclusão dessas perturbações, o equipamento ele deve apresentar um estado de operação normal, em conformidade com as suas especificações técnicas. Então, diferente dos ensaios de imunidade, que a gente faz a aplicação da perturbação com o produto em funcionamento, nesse ensaio a gente vai verificar, vai fazer a aplicação de um nível maior do que dos ensaios de imunidade e vai avaliar após a aplicação qual é o funcionamento, como que está o funcionamento do produto. E esse ensaio basicamente é dividido em ensaios de surto em terminais de energia elétrica e perturbações eletromagnéticas em postos de telecomunicações. Então é gerado um surto, também como é feito nos ensaios de imunidade a surto, só que aqui é muito comum também fazer em fonte de alimentação AC. Esse ensaio é muito comum ocasionar, em alguns casos, se o dispositivo não tiver a proteção adequada contra descargas atmosféricas, a fonte vem a queimar. Se a fonte vem a queimar, ela está apresentando uma falha, está apresentando uma ocorrência, porque o produto, após a aplicação dessa perturbação, ele deve voltar ao seu estado normal, né? Então, aqui é um tipo de ensaio, também é um ensaio bem crítico, dentro dos ensaios de compatibilidade, e basicamente você vai aplicar essas perturbações e avaliar o seu funcionamento. E dentro do grupo 3, a gente falou já de ensaios de RF, falamos de ensaios de compatibilidade eletromagnética, e outro grupo de ensaios aplicáveis é o ensaio de segurança. Então, basicamente, os ensaios de segurança são divididos em 3 tipos de ensaios. Então, nesses ensaios de segurança, qual que é o objetivo da norma? É avaliar se o produto não vai afetar a integridade física do usuário perante a choque elétrico e aquecimento excessivo. Nesse caso de choque elétrico, é verificado se o produto ele não está apresentando nenhuma corrente de fuga, que pode vir a ocasionar um choque no usuário. Então, para isso, a gente utiliza um equipamento que vai deixar o produto alimentado e vai verificar com um dedo artificial, que simula um dedo humano, os pontos metálicos, até mesmo com uma mão artificial, os pontos isolantes, se o produto não vai ocasionar nenhum choque no usuário. Então, para isso, tem um limite normativo de corrente de fuga. Então, a gente mede a corrente de fuga emitida pelo produto e verifica se não ultrapassa o limite normativo. Quer dizer que se o produto emitir o nível acima dessa corrente de fuga, ele já pode o usuário pode vir a ter algum dano ao encostar no produto. Aí é necessário que o fabricante tome seus devidos cuidados de isolação para evitar essa corrente alta de fuga. O outro ensaio é um ensaio parecido também, que é um ensaio de corrente de fuga. O anterior a gente deixa em condições normais, ou seja, o produto alimentado na rede de energia elétrica, 127 ou 220 volts AC. Nesse caso, é feito um ensaio de high pot, então as portas AC do produto de comunicação elas são curto-circuitadas e é aplicável um nível alto de sinal, 1500 volts a 160 Hz, e verificado se durante a aplicação nessas portas, o produto também não apresenta uma corrente de fuga acima do limite normativo, né? 10 mA eficazes. E, como eu falei, o último ensaio é o ensaio de proteção contra aquecimento excessivo. Também é avaliar se o produto ele não vai sobreaquecer durante o funcionamento, de tal modo que pode vir a ocasionar, o usuário pode ser queimado pelo produto, né? Então, para isso, o que se faz? Deixa o produto em funcionamento, utiliza um registrador de temperatura com sensor termopar, faz uma verificação, pode ser feita até uma verificação inicial com um sensor infravermelho, verificado qual é o maior ponto de temperatura, e depois verificado qual é o maior ponto de temperatura, é necessário com um termopar, não pode ser com sensor infravermelho, porque tem algumas características de medidas que são importantes que sejam feitas com termopar, que com sensor infravermelho você não pode ter um resultado adequado. Então, nesse ponto, você faz a medida com o termopar e verifica também se não ultrapassou o limite normativo. O grupo 4 são os ensaios de SAR. Quando a gente fala de ensaio de SAR, é um ensaio de taxa de absorção específica, ou seja, o quanto de potência o equipamento de telecomunicações está emitindo para o corpo humano, né? Então, para isso, a norma ela descreve a resolução que você pode fazer primeiro uma avaliação de potência média em 6 minutos. Basicamente, esse teste de potência média é um ensaio acumulativo, a gente verifica se o usuário, quando exposto a uma potência média em 6 minutos,
ele pode, se ele ultrapassar o limite normativo, ele pode sofrer danos com isso. Né, suas células, sua parte líquida do corpo humano pode sobreaquecer e o usuário pode sofrer danos físicos. Então, primeiro se faz um ensaio de potência média em 6 minutos. Se o produto ele não ultrapassar o limite normativo no ensaio de potência média em 6 minutos, não é necessário fazer um ensaio de SAR. Então, esse ensaio de potência média em 6 minutos, ele é um ensaio conduzido. Então, faz utilizando um power meter, a verificação da potência em 6 minutos, não ultrapassou o limite normativo, não precisa fazer ensaio de SAR. Ultrapassou o limite normativo, é necessário fazer um ensaio de SAR. Para fazer um ensaio de SAR, aí precisa dessa infraestrutura. Basicamente também o produto tem que ser portátil, tem que ter acesso ao corpo humano. Então é necessário fazer medida do SAR. Para isso você utiliza uma probe, que basicamente funciona como uma antena. Você tem um líquido simulador, você vai colocar o produto em funcionamento. Esse líquido de simulador, ele tem as condições de permissividade e condutividade correspondente às condições do corpo humano para cada faixa de frequência, e com uma probe é verificado se o produto ele não vai ultrapassar o limite de SAR, que é dado em watts por quilograma. Então você tem um limite de 2 kW por quilograma. Então, esse ensaio também é importante, mas lembrando, ele é aplicável para equipamentos portáteis. Se não for equipamento portátil, se for um módulo, diversos desses ensaios não são aplicáveis. Agora, dei uma geral para vocês. É lógico que para a gente poder falar passo a passo de cada ensaio, mas pelo menos a ideia é mostrar para vocês quais são os ensaios aplicáveis a equipamentos eletrônicos sem fio. E, feito todos esses ensaios, com o produto atendendo aos requisitos normativos, emite um relatório de ensaio acreditado e aí passa para frente todo o processo de certificação e homologação. Bom, a Anatel, como eu falei, ela está mudando o processo de homologação. Então, ela criou uma resolução, a resolução número 715, de 23 de outubro de 2019. Então, essa resolução ela é bastante importante porque ela vai tratar de um novo mecanismo de avaliação de conformidade. O que ela mudou em relação a 242? Então, primeiro, aquela questão de categoria de produto, categoria 1, 2 e 3, que eu já passei para vocês. Isso não vai existir mais. Ela vai ser por tipo e por família de produto. Então, para cada tipo de produto, para cada família de produto, você vai ter uma definição dos ensaios aplicáveis. Não vai existir mais essas categorias. Isso é muito importante porque tem diversos produtos que acabam se enquadrando em diversas categorias. Não um produto, um equipamento que tem tecnologia móvel celular, um equipamento que tem tecnologia sem fio, e isso isso dificulta a definição de ensaios aplicáveis. Então, definir por tipo e família de produto tem um ganho nesse aspecto. Também tinha um grande problema que as resoluções da Anatel o processo de atualizações das resoluções ela é muito lenta, porque é necessário passar por todo um conselho diretor para aprovação dessas resoluções. Isso faz com que muitas normas, como a gente até viu, até as normas de referência, normas de 2001, 2004, 2005, então são normas muito antigas, o Brasil não se atualizou perante essas normas. E aí a ideia da resolução 715 é se ter procedimentos operacionais, com isso você ganha agilidade, porque não precisa passar por essa aprovação de conselho diretor. Você consegue muito rápido mudar uma versão normativa e colocar uma nova norma válida. Também a Anatel, um outro ponto, designar um organismo de certificação estrangeiro quando existir um acordo de reconhecimento mútuo e um memorando de entendimento entre outros organismos de certificação envolvidos. Então, aqui também é um outro ponto importante que a Anatel está trabalhando, é fazer acordo de reconhecimento mútuo com outros países, e com esse acordo de reconhecimento mútuo, alguns organismos de certificação, principalmente de fora, o fabricante, ele pode realizar os ensaios lá fora, utilizando um organismo de certificação que tiver um memorando único, um organismo de certificação estabelecido no Brasil. Ele não precisa fazer um ensaio 2 vezes, os ensaios podem ser feitos só lá fora. Também, alguns emolumentos de homologação tiveram isenção da taxa de Anatel, a resolução 715 já tem essa isenção da taxa de Anatel. Na resolução 715 foi criada a supervisão de mercado pelos OCDs e
pelos OCDs e Anatel. Então, nessa supervisão de mercado ainda não se tem a definição do que é essa supervisão, porque também essa supervisão vai estar descrita em procedimentos operacionais, mas a ideia é fazer ensaios e avaliar os produtos que estão em mercado. Também teve um acréscimo de um novo modelo de avaliação da conformidade, que é o modelo de etiquetagem. Basicamente, ele é um modelo facultativo, mas ele pode ser utilizado pelo fabricante, por exemplo, para determinar a eficiência energética de um produto, né? Assim como o Inmetro faz para os programas de etiquetagem de energia, né? A Anatel também deixou habilitada essa possibilidade para criar procedimentos e normas para ter um processo de etiquetagem de produto, mas de forma facultativa, caso o fabricante queira fazer ou não, tendo um diferencial de mercado atender obter essa etiquetagem. E os produtos para telecomunicações importados destinados à comercialização, a identificação de homologação deve ser realizada antes da entrada dos produtos no país. Então, isso também é um ponto importante. Se o produto é importado, ele tem que identificar a homologação antes da entrada do produto no país. Também é um novo aspecto que foi criado na Resolução 715. E as considerações gerais. Então, a Resolução 715, ela vai entrar em vigor 180 dias após a sua publicação. Então, 22/4/2020, no fórum da Anatel, eles escreveram 22/4/2022, basicamente são, 22/4/2020, é isso mesmo, está correto, tá certo. Existem muitas incógnitas que serão definidas nos procedimentos operacionais. Então, dentro da Resolução 715, eles referenciaram muitos procedimentos operacionais, já no intuito de agilizar também o processo, caso queira fazer alguma modificação. Então, ainda vai ter a questão de supervisão de mercado, ainda não se sabe como vai ser feito. Então, a Anatel criou grupos de trabalho para poder definir os procedimentos operacionais, para a supervisão de mercado, também a manutenção, como vai ser feita a manutenção desses produtos, aquela questão de definição de não categorias de produto, mas por tipo e família de produto. Então, isso não tem nada definido ainda, isso vai ser tudo definido nos procedimentos operacionais, ordem de prioridade de laboratório também, acordo de reconhecimento mútuo, todas essas questões vão ser definidas em procedimentos operacionais, então ainda tem muitas questões em aberto. Segundo a Anatel, até abril, ela pretende já estar com todos esses procedimentos operacionais publicados. Um ponto importante que eu queria destacar aqui também, é importante que todos os fabricantes estejam atentos, é a questão da supervisão de mercado. Essa supervisão de mercado, ela vai evitar muito a famosa golden sample, ou seja, o fabricante envia para o laboratório uma amostra para poder fazer ensaio, guarda, e depois na manutenção ou na recertificação, ele utilizar essa amostra novamente para poder fazer ensaio. Então, é importante tomar esses cuidados, porque na supervisão de mercado pode fazer com que esse problema seja solucionado, né? Também tem um ponto importantíssimo, é que como as normas, principalmente as normas de GMC e até mesmo as normas de RF que referenciam a FCC, elas passaram por atualizações normativas, são normas antigas. E com esses procedimentos operacionais, por eles serem mais ágeis, a gente também vai ter que estar atento às normas lá de fora, né? Então, uma das atualizações normativas importantes, por exemplo, são para os ensaios de compatibilidade para emissão radiada. Hoje é feito só até 1 GB. Já a norma versão mais nova já faz medidas até 6 GB. Inclusive, tem a previsão de se fazer até 40 GB, né? Porque tem produtos já operando nessas faixas de frequência. Então, essas atualizações normativas podem ter um reflexo para alguns fabricantes de alguns ensaios adicionais do que é feito hoje. E esse modelo também vai ser importante porque ele vai ser mais ágil e flexível, né? Então, tem alguns casos que já ocorreram, existe uma nova tecnologia quando entra no mercado, ela opera numa frequência que não está coberta pela Anatel, e o produto, quando ele vai para a certificação, ele não consegue passar pela certificação porque ele não atende determinado requisito normativo. Mas não é que ele não atende determinado requisito normativo que ele vai prejudicar, é que a Anatel não revisou sua regulamentação para aderir a essa nova tecnologia, né? Teve um caso, por exemplo, de NB-IoT e CAT-M. Não existia nenhum regulamento para NB-IoT e CAT-M.
Então, a Anatel teve que criar um regulamento, passar por todo um processo para que a tecnologia NB-IoT e CAT-M fosse ser utilizada no país. Então, esses aspectos de inovação tecnológica, eles vão ser resolvidos com esses procedimentos operacionais e com essas listas de requisito. Então, esse processo tende a ficar bem mais rápido. Bom, de uma maneira geral, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com vocês. Também eu estou à disposição. O Eldorado ele é um laboratório de ensaios de terceira parte. A gente realiza todos esses ensaios. A gente é acreditado desde 2004 pela CGE Crimetro. E caso vocês precisam de alguma coisa, queiram tirar algumas dúvidas agora, eu estou à disposição. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal, por terem ficado até agora conectados. Obrigado pela apresentação, Gustavo. Essa apresentação vai ficar disponível no site do Embarcados nos próximos dias. E nós vamos compartilhar também os slides. Eu vou pedir para o Gustavo os slides que a gente pode compartilhar com vocês, tá? Então fiquem ligados aí no site do Embarcados, lá na seção de webinars. Eu vou colocar aqui algumas perguntas do pessoal, tá? Pessoal, eu vou fazer todas as perguntas aqui na ordem. Deixa eu pegar uma primeira pergunta aqui para colocar para o Gustavo. Essa aqui do Giovanni. Equipamento a ser utilizado somente em ambiente industrial, utilizando um módulo já certificado e homologado. Será necessária a certificação do produto final, Gustavo? Bom, esse é um ponto importante, é um ponto que já teve muita discussão entre os organismos. O que acontece? Tem que se avaliar primeiro qual a tecnologia desse módulo. Existe já um ofício da Anatel que, dependendo da tecnologia, ela permite que você não precise fazer os testes no produto final, só alguns testes adicionais, por exemplo, que não são feitos na inicial, né? Teste de segurança elétrica, alguns ensaios de compatibilidade eletromagnética. Então, essa definição acaba ficando por parte do organismo de certificação, mas alguns ensaios, sim, podem ser aproveitados, mas outros não. Tá, joia. Obrigado, Giovanni. O William faz uma pergunta aqui com relação à fonte, e eu acho que essa é uma pergunta bem recorrente, Gustavo. Olha só. Produtos alimentados por fonte externa também precisam de certificação por conexão com a rede elétrica? Por exemplo, um roteador Wi-Fi com fonte chaveada externa. E eu vou estender a pergunta dele, perguntando quando que é necessário homologar a fonte também. Porque tem equipamento, né, que tem fonte externa, mas a gente não sabe se são duas homologações diferentes ou não. O que você fala, Gustavo? Tá, então vamos lá. Existe se o produto ele for vendido com a fonte, né, tudo bem, ele vai ter que passar por todos os ensaios. Existe um regulamento também da Anatel que é específico para fontes, no caso, para fonte utilizado em celular. A Anatel está trabalhando, se o dispositivo não for utilizado em fonte celular, ela está trabalhando um novo regulamento para poder cobrir esses casos, tá? Mas, de uma maneira geral, se o produto ele for alimentado por fonte externa e ele for vendido junto com a fonte externa, aí sim, aí você precisa passar por todo o processo. Caso não, depende do tipo de produto também. Tá, joia. O William fez outra pergunta aqui, Gustavo, com relação o ensaio de perturbações conduzidas. Ele pergunta o seguinte: como são realizados os ensaios a perturbações conduzidas em transceptores com antena PCB na própria placa? Ah, tá. Os ensaios de perturbações conduzidas, eles são ensaios feitos na porta de energia elétrica e não se faz na antena PCB, tá? Só na porta de energia elétrica, ou caso ele tenha cabo de telecomunicações ou portas de sinais de controle, é aplicado nesses cabos e nas portas de telecomunicações. Na placa PCB não é feito. Tá, joia. Obrigado, William. Obrigado, Gustavo. Tem uma pergunta do Alexandre, que é uma pergunta sobre LoRa. Vamos lá. Os produtos artesanais não vão precisar ser homologados. Entendi errado? Eu entendi direito? Me refiro fazendo uso da comunicação LoRa. Por exemplo, desenvolva um equipamento específico para aquele cliente. Todo o processo é artesanal e não vai ser de um produto de prateleira. Por exemplo, atender uma rede de estacionamentos ou monitoramento de uma lavadora ou gado no pasto em uma propriedade rural ou frigorífico
usinas de cana-de-açúcar. Neste caso, só assina um termo, nesse caso específico, no caso dele, né, que estou me referenciando, ficou classificado na categoria 2, esse equipamento que ele está desenvolvendo vai utilizar somente bateria, não vai operar ligado à rede elétrica. Gustavo. Bom, vamos lá. Eu vou até voltar aqui no slide. Então, o que seria a declaração de conformidade? Ele é um produto de fabricação artesanal para uso próprio. Se ele for um produto artesanal para uso próprio, não gerando direito de autorização e comercialização no país, aí sim, aí você só por declaração de conformidade. Nesse caso, o que mais? Em relação à bateria, se o produto só for ser utilizado com bateria, você não precisa fazer os ensaios conectados à rede de energia elétrica. Então, vai eliminar diversos ensaios. Legal. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Vamos lá. O João tem uma pergunta aqui. Módulos de comunicação que virão a compor dispositivos devem estar homologados? Ou pode ser tratada apenas a homologação do dispositivo que embarca este módulo? Módulos de... Eu acho que ele está se referindo a equipamentos de telecomunicação que têm módulos de comunicação, se eles precisam estar homologados, os módulos que a gente usa. Se for módulo de telecomunicações que emite radiofrequência, sim. Se for simplesmente só um módulo de comunicação, USB ou etc., aí não tem necessidade. Mas se for um módulo de comunicação de RF, sim. Tá, joia. O Jean fez uma pergunta aqui para a gente também. Eu esqueci de agradecer o João. Obrigado, Gustavo. Obrigado, João. Jean, vamos lá. Por gentileza, poderia me responder o seguinte. Ao desenvolver um wearable, um produto que utiliza um módulo Bluetooth Low Energy, soquetado na placa, para homologação, só realizaria um ensaio de SAR ou teria que realizar todos os testes também? Muito obrigado. Tá. Você teria que fazer todos os testes nesse caso, porque primeiro teria que verificar se o Bluetooth LE ele não vai ultrapassar o limite de potência média em 6 minutos, para verificar se é necessário fazer o ensaio de SAR, que pode ser que não seja necessário fazer o ensaio de SAR, e também teria que fazer os demais ensaios, né, que foi listado. Tá, joia. Obrigado, Jean. Obrigado, Gustavo. O Christian faz a seguinte pergunta. As novas atualizações normativas irão aumentar o número geral de ensaios ou somente os ensaios específicos de compatibilidade eletromagnética? No formato em que está hoje, existe 3 grupos de trabalho da Anatel. Então, a gente está trabalhando nos ensaios de compatibilidade eletromagnética para atualizar versões normativas. Aí, com isso, terá alguns ensaios, não ensaios adicionais, mas os ensaios que vão cobrir mais uma faixa de frequência maior. E também tem um grupo de trabalho de SAR, basicamente vai continuar e manter o mesmo ensaio. Tem algumas definições de metodologia que estavam abertas na norma atual. Já para os ensaios de segurança, pode ser que tenha alteração de número de ensaios, mas ainda não foi definido. Então, o que é definido são os ensaios referenciados por normas internacionais, que isso sim, aí teria uma ampliação somente nos ensaios de MC. Tá, joia. Obrigado, Christian. Tem uma pergunta do Ronaldo aqui. A resolução 680 vai deixar de existir? Sabe que resolução que é essa? Sim, a resolução 680, em teoria, ela vai ter alteração. Todas as resoluções da Anatel terão alterações, mas não vai mudar muito o conteúdo dela, né? Mas, por enquanto, até abril, ela vai se manter. Eu acredito que ela vai manter por um tempo ainda. Eles vão dar prioridade às resoluções que estão atrasadas, né? Porque essa resolução 680 é uma resolução ainda mais nova do que, por exemplo, algumas outras, de SAR, de MC, que ainda está precisando de atualizações normativas. Tá, joia. Obrigado, Ronaldo. Valeu, Gustavo. O William pergunta o seguinte. Estou desenvolvendo um produto que utiliza um microcontrolador que possui o periférico Bluetooth Low Energy 5.0 incorporado. Toda vez que eu fizer um produto diferente com esse mesmo microcontrolador, terei que fazer os mesmos ensaios? Eu até aumento a pergunta do William, perguntando, se eu mudar a placa de circuito impresso, eu tenho que fazer um novo ensaio?
Então, aí, William, também isso é um aspecto bastante importante, ainda fica em aberto, que essa parte de módulo, os organismos de certificação que vão definir, tá? Não existe uma padronização estabelecida para essas alterações. Então, inclusive, é um dos alinhamentos que a gente tem tentado fazer entre laboratórios e organismos de certificação, porque existe uma definição para cada um. Em teoria, se ele é um produto, se você fez os ensaios e você não mudou o módulo, para os ensaios de RF, eles se manteriam iguais. Porém, para os outros ensaios de segurança elétrica, como vai mudar o invólucro, vai ser um produto diferente, é importante que se faça assim. Mas aí também vai caber ao organismo de certificação fazer essa análise. Perfeito, obrigado. O Eusébio pergunta o seguinte: se as normas de ensaios prevêem somente equipamentos de 1 GHz, como ficam os equipamentos de Bluetooth, por exemplo, que operam em 2.4 GHz? Tá, vamos lá. A norma, a resolução, o ato, 14.448, ela prevê já medidas para essa faixa, tá, de Bluetooth, sim. Quando eu disse 1 GHz, é somente para os ensaios de compatibilidade eletromagnética. Tá? Para os ensaios de RF, já são feitas medidas nessa faixa de frequência. Tá, joia. O Rafael pergunta uma curiosidade do seu dia a dia lá do laboratório. Qual a função do banco de madeira no ensaio de câmara anecoica? Ele interfere em alguma coisa, Gustavo? Tá, então, na verdade, a gente tem uma mesa para poder padronizar, ela é uma mesa de madeira justamente para poder não interferir o resultado de teste. Então ela tem que estar 90 centímetros de altura porque é uma condição normal de uso de um equipamento que é colocado sobre a mesa. Se ele fosse um equipamento de piso, a gente colocaria sobre um suporte isolante. Mas ela é de madeira justamente para não interferir. Ela não pode ter nenhum material condutivo. Tá? Isso sim tem diferença, devido ao acoplamento capacitivo em relação ao plano terra. Né? Então, de acordo com a distância, se você alterar a altura dessa mesa, que é uma altura padronizada, você vai alterar o efeito capacitivo e com isso você vai ter resultados diferentes. Então, por isso que é importante equipamentos de mesa serem colocados sobre a mesa, uma mesa de madeira para não interferir o resultado de teste e que ela tenha uma altura padronizada. Essa altura padronizada está na própria norma, né? Está na norma, de 80 centímetros. Tá, joia. Obrigado. Vamos selecionar outra pergunta aqui. O André Luiz faz uma pergunta que é bem recorrente também. Se eu utilizar meu produto tipo comodato, ou seja, não vou vender o meu produto, eu necessito ter também a homologação? Ele tem que... Daí, então, esse é um ponto também aberto, tem que entrar em contato com o organismo. Mas assim, porque como eu falei, não é que tem que entrar em contato, é importante porque existe ainda diversas definições. A gente tem que sempre tentar, é o que eu costumo dizer para os fabricantes, a gente tem que defender o nosso ponto, né, para os organismos. Né? Então, quando a gente fala de módulo, a gente falou lá atrás, eu vou fazer um ensaio de RF de novo, por quê? Então, defender esses aspectos é importante para o organismo de certificação. Em relação ao comodato, o que é definido dentro dos critérios de comprovação de conformidade é apenas produtos com fabricação artesanal. Se não for, de qualquer forma, qualquer tipo de produto de telecomunicações, você vai ter que definir ele como homologar ele. Né? Então, esse é um aspecto que teria que verificar também qual que é o seu tipo de produto. Entendi. Obrigado. Vamos lá, uma pergunta da Sara. A Sara pergunta o seguinte: se for comprado um módulo separado RF, já homologado, e eu quiser incorporar ao meu sistema, essa nova combinação irá requerer um novo processo de homologação? Você vai ter que entrar com o processo de homologação porque é um novo produto. Né? Aí o ponto é, quais ensaios serão aplicáveis? Né? E aí teria que verificar qual vai ser as aplicabilidades dos ensaios para esse tipo de produto. Gustavo, mas se forem vendidos dois módulos diferentes, né, o produto em si e o módulo separado de RF com duas notas fiscais diferentes, então complementando a pergunta da Sara, ainda assim você tem que homologar dois produtos separados? Sim, né? Sim, isso mesmo, tem que homologar também. Tá joia, obrigado Sara, obrigado Gustavo. O Jean faz uma pergunta específica aqui, vamos ver o que o Gustavo responde para a gente. Por gentileza, vocês têm conhecimento de um módulo Bluetooth nacional certificado pela Anatel? Ô Jean,
Deixa eu responder. Esse daqui eu sei. Jean, no site da Anatel, você tem uma lista de módulos homologados, né, que os fabricantes eles conseguem te atender e também tanto os distribuidores quanto representantes. É isso mesmo, Gustavo? Isso mesmo. Tá joia. Bom, vamos lá, pessoal. Última pergunta. Deixa eu ver aqui. A pergunta do Eusébio. Vou fazer a última pergunta aqui para o Gustavo. Tenho também 2 cenários futuros. Um com módulo Bluetooth Low Energy já homologado na Anatel. Preciso reomologar? Outro cenário. Com módulo ainda não homologado na Anatel. Preciso de Bluetooth Low Energy Long Range exclusivo com bateria. Preciso fazer ensaios e certificações? Sim. Bom, vamos lá. Então, primeira pergunta em relação ao módulo homologado. Beleza, é isso mesmo, precisa. O outro cenário em relação ao Bluetooth operado exclusivo com a bateria precisa também, é necessário. Tá joia. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos atualizar o site do Embarcados com um vídeo dessa apresentação. A gente vai colocar lá também os slides que o Gustavo liberar para a gente. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Gustavo e ao seu tempo aqui, que ele está disponibilizando o seu conhecimento para a comunidade, né, no webinar do Embarcados. A gente fica muito grato, né, por ter levado esse conhecimento, por ter participado com vocês agora ao vivo. Tá? Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, tá? E lá na página do Embarcados, onde vocês têm mais de 100 webinars. Tá? Então, Gustavo, gostaria muito de agradecer você nesta noite. Gostaria que você desse uma última mensagem aí para o pessoal. Bom, pessoal, eu também agradeço a Embarcados, agradeço o Thiago pela possibilidade de poder falar um pouco para vocês. Eu acredito que muitos pontos ainda podem ter ficado em abertos. Vocês podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, ou durante o processo também de vocês, caso vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Agradeço novamente. Tá joia. Obrigado, Gustavo. Pessoal, então, lembrando que vocês têm uma série de webinars disponíveis lá na plataforma do Embarcados, tá? Aproveitem, o conteúdo é um conteúdo riquíssimo. Essa apresentação também vai ficar disponível. Vocês podem voltar às melhores partes que vocês precisam na hora que vocês fazem o projeto de vocês, para tirar dúvidas, tá bom? E é isso aí. Eu gostaria de agradecer imensamente a Mouse Electronics e toda a equipe que está por trás do Embarcados aqui, que viabiliza essas apresentações online e os textos também no site. Gostaria de deixar o convite a todos vocês para contribuírem com o site do Embarcados, mandando textos que podem ajudar outras pessoas nos seus projetos, tá? E nos seus estudos também. Gostaria de agradecer demais a vocês que estiveram ao vivo. Desculpa os probleminhas do começo, tá? No YouTube, quando eu editar, eu vou cortar aqueles probleminhas lá do começo e vai ficar legal o vídeo no YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, até o próximo webinar. Até logo.